Bom, e você, pensa o que sobre isso? A gente tem um assunto polêmico, né? Onde alguns parlamentares querem o impeachment de ministros do STF, alegando, então, abuso nas decisões. E aí? Qual é a sua opinião sobre a conduta dos ministros do STF? Você acha que eles agem de forma correta ou há realmente abusos nas decisões? Manda sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o 3201-7720. Vou repetir, 3201-7720. A gente quer saber o que você pensa sobre isso. E antes de eu passar a bola para o Rafael, que vai estar discutindo com os especialistas, os debatedores e comentaristas, essa questão aí do impeachment do tribunal, tem aí participação de telespectador, Rafael, olha só. Uma delas é o Zezé Ferreira, que está elogiando o debate democrático, e também tem a do Miguel Rodrigues Júnior, que ele disse o seguinte, ó, puxada, hein? O voto do senhor Jean, ele está se referindo ao bloco passado, vamos lá, onde estava se falando aí da fiscalização e de política e tudo mais. Ele diz o seguinte, o voto deste senhor Jean para presidente da República matou 1.726 pessoas somente no dia de ontem. E aí, a bomba é com vocês. Muito bem, sem dúvida. Vou passar para o Jean aqui. Só registrando também que o Leandro mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp, ele mandou para o nosso pessoal aqui também. E eu vou ler porque esse programa é muito democrático. Agora, esse jornal que era chapa branca tem opinião de verdade. Parabéns aos idealizadores. Que legal esse debate diferente. O jornal aqui nunca foi chapa branca, tá? Só para deixar clara essa situação. A gente tem mudado, colocado várias opiniões. Na verdade, a gente mudou o formato. Quanto a essa pergunta, eu vou passar para o Jean respondê-la, né, já que ele foi citado. Pois não, Jean? Primeiro que ele não sabe em quem eu votei. Segundo, que eu poderia devolver para ele a seguinte resposta. O voto que você deve ter dado ao Lula e a Dilma, né, que gerou a maior corrupção da história do planeta Terra, em mais de R$1 trilhão, quantas pessoas foram mortas com a falta do dinheiro que foi desviado do setor de saúde, né, do setor de segurança? Será que se esse dinheiro tivesse sido usado em hospitais, em UTIs, né, num preparo maior da saúde no Brasil, hoje a gente teria menos problemas no combate à Covid? Pense sobre isso, talvez o seu voto tenha matado muito mais gente. Muito bem, voto, na verdade, né? Isso aqui eu tenho que falar, até porque é uma informação muito séria. O presidente da República, da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, não matou ninguém. Quem mata é o vírus. Agora você pode discutir a questão do exemplo, a questão da atitude, da postura, né, das ações, você pode discutir. Agora dizer que um voto mata pessoas, aí também é agredir a inteligência de qualquer pessoa. Não é por aí. A Argentina teve uma postura completamente diferente, mais restritiva em relação ao Brasil, e a Argentina, proporcionalmente, tem mais mortes da Covid-19 do que o Brasil. Então não tem como contrariar a matemática. Rafael, só completando aí, eu acho que a história vai julgar exatamente isso. As ações, a atitude de cada um, né? Era possível fazer mais? Era possível fazer alguma coisa? Não era possível? Então a história vai julgar isso. O Clóvis, e as pessoas, na verdade, quando votaram no atual presidente Jair Bolsonaro, elas também, e claro, foi a grande maioria do país, né? Elas exigiam mudança, né? Então, não adianta a gente ficar jogando pedra e tal, sendo que estava a maioria da população precisando de mudar. Ninguém também suportava o que estava acontecendo. A gente sabe que o impeachment aconteceu muito mais por uma ação política, inclusive, porque os políticos em Brasília estavam sendo muito cobrados pela população brasileira diante de uma crise financeira que estava acontecendo no país, gigante, né? Crise financeira e de desvio. Você ouvia, todo dia tinha escândalo, todo dia tinha uma operação da Polícia Federal. Quer dizer, era presidente da Petrobras, era diretor, era carro, era Land Rover. Olha, Júnior, é da democracia essa alternância. Isso é fundamental, isso tem que ser aplaudido. A democracia é isso, alternância de poder. Agora, é preciso que aqueles que vençam as eleições governem para o Brasil inteiro, né? Governem, inclusive, para aqueles que não votaram nele, governem para a minoria, né? Nós não podemos ter um país segregado, um país dividido, porque eu não votei no presidente. Eu tenho certeza absoluta que nem o Lula, nem o Jair Bolsonaro estariam, e nem a Dilma, nem o Temer, e nem o Collor, estão torcendo para morrer ninguém, não.
Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho. Isso não é possível. Vamos fazer o seguinte... Será que existe isso, Existem políticos que torcem para o quanto pior, melhor. Vamos virar a página, porque foi apenas uma participação do telespectador. Mas eu acho do que vale o ouvinte, debate, que é tudo, que acaba trazendo um debate aqui, mas a gente precisa colocar outros assuntos. Aí, né, a Michelle trouxe a informação de que o senador Jorge Cajuru, ele está fazendo um projeto para que facilite, pelo menos um pouco mais, ou não seja tão difícil, abrir processo contra impeachment, né, de ministros do STF. Vou começar com o Martiniano Cavalcante. Qual a sua opinião a respeito desse projeto, Martiniano? Os ministros são mesmo intocáveis? Eu acho que a direita e a esquerda, pelo menos nesse assunto, até concordam em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal tem superpoderes? O negócio está exagerado, Martiniano. Veja, esse é um problema da democracia brasileira. E acho que não é apenas da democracia brasileira, esse é um problema da democracia representativa. Quando da Constituinte, houve um grande debate sobre o que controlaria o judiciário. E havia o debate sobre o controle democrático, o controle externo. E prevaleceu uma posição definitiva do ex-ministro Reis Veloso, isso está nas súmulas da Constituinte, que disse que os juízes não aceitam ser fiscalizados pelo povo. Os juízes só podem ser fiscalizados por juízes. Criou-se o Conselho Nacional de Justiça e no Ministério Público o equivalente. E esses conselhos são corporativos. E, de fato, nessa circunstância, o advogado que falou aí está certo, a não ser que seja um crime provado, comprovado, um ministro do Supremo possa ser removido, não por divergências políticas. Então, nós caímos no impasse, assim como há um impasse na democracia. Muitas das posições extremadas nascem no Brasil de hoje por conta da democracia não ter entregue a cidadania para a maioria das pessoas. Nós temos um pouco mais de 100 milhões de trabalhadores na população economicamente ativa do Brasil. E a metade não tem trabalho. Uma situação como essa causa erosão, crise, conflitos muito graves. Então, me parece que o debate, eu ajudei o Cajuru a tentar, apresentei a ele uma proposta, para que apresentasse no Congresso um debate de rediscussão do controle externo do judiciário, do controle democrático, de vários e vários representantes da sociedade brasileira, de tal modo que expressasse um senso médio. E isso, sim, tanto para o judiciário quanto para o Ministério Público. Na ausência disso, sabe o que vai acontecer, minha gente? A partidarização do judiciário, da polícia, do Ministério Público, e nós estaremos perdidos completamente. Então, isso é um equívoco, em minha opinião, uma resposta insuficiente, uma resposta que não vai ao miolo do problema. Nós não podemos permitir que o judiciário esteja acima da população, acima das instituições democráticas, mas não podemos corrigir os erros, tanto do parlamento como do judiciário, voltando para posições autoritárias, para golpe, para derrubada de ministros e, ao final, fechamento do parlamento e do judiciário. Não é esse o caminho é o aprofundamento da democracia, em minha opinião. Muito bem, Martiniano. Jean Lopes, na sua opinião, os ministros são intocáveis? É impressionante. Eu acho que a direita e a esquerda, nesse aspecto, concordam. Ou não, Jean Lopes? Não concordam. Porque hoje nós temos um STF com viés totalmente progressista, então a esquerda está de acordo com a maioria das ações ou das reações dos ministros do STF. Eles têm sido, sim, autoritários, eles não têm se limitado à atribuição da Suprema Corte, que é simplesmente cuidar de interpretar as leis de acordo com a Constituição. Eles têm feito leis, que é uma atribuição do Congresso Nacional, não deles, e têm agido por cima da Constituição. O último, de uma forma totalmente arbitrária, anticonstitucional, totalitária, porque foram os 11 votos, né? Eles mandaram prender um deputado federal porque ele tinha dado uma opinião. E todo mundo que conhece o artigo 51 da Constituição sabe que lá diz que qualquer parlamentar, seja de direita, seja de esquerda, ele é inviolável o direito dele, de forma civil e penalmente,
sobre opiniões, palavras e votos. O que aquele deputado Daniel Silveira disse é a opinião dele. Grosseira, grosseira. Horrível, horrível. Chula. Né? Que não tem nada a ver com o decoro que um parlamentar deve ter. Desnecessária, Mas, não, desnecessária, horrível. Eu não concordo, não concordo com a forma que ele se expressou. Concordo até com alguma coisa, com o sentido que ele quis passar. Mas a forma, não. Ele teria que ter sido julgado pelos seus pares na Câmara dos Deputados, né? Queria julgar se ele teve o decoro parlamentar adequado ou não. E caso não tivesse, poderiam puni-lo até mesmo com a cassação. Só fazendo... Agora, sim, Cláudio, só para terminar, agora o STF, simplesmente de uma forma anticonstitucional, decretou a sua prisão. E isso hoje foi com um sujeito que é alinhado com o governo. Amanhã pode ser com um que seja alinhado com a oposição. Né? A oposição, e com razão, né? O pessoal, principalmente o pessoal mais voltado à esquerda, com razão, condena o AI-5 lá dos anos 60, em 68, onde tirava o poder do Congresso, e eu também condeno, hoje é a favor de um ato semelhante, né? Que é você não dar o direito de expressão a um parlamentar. O que está acontecendo, a meu ver, e aí só fazer uma correção, que o artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar é o 53 e não o 51, como o Jean disse. O que está acontecendo, que eu vejo, são as instituições reagindo aos ataques que vem sofrendo a democracia. E eu acho lamentável isso. Por quê? Porque houve essa partidarização, essa ideologia que cerca todo o comportamento hoje, fala assim, direita, esquerda, tudo é direita e esquerda, e as instituições vêm reagindo, né, se precavendo para não ser engolida por esse sistema que tenta, né, a meu ver, um regime de exceção. Então, a gente tem observado, sim, e aí é lamentável, né, que o STF tenha tomado decisões, a meu ver, inconstitucionais, como o próprio inquérito das fake news, que foi um inquérito aberto pelo ministro do Supremo, né, e sem a participação do Ministério Público. Mas isso eu vejo um paradoxo. Então, são as instituições reagindo aos ataques que vem sofrendo. Ora, gente, nós não podemos crer que a democracia, né, embora garanta a liberdade de expressão e opinião, ela possa servir de instrumento justamente para ser corrompida, para ser... Um minuto para terminar o jornal. Então, o que tem sido feito hoje? Eu vejo, voltando ao tema aqui, Rafael, eu acho que essa proposta de impeachment de ministro de STF é uma coisa descabida. Não é por aí. Nós temos que aperfeiçoar nossas instituições. Se você vê excesso na atribuição do STF e tal, se é possível fazer isso por uma mudança constitucional, porque eu acho que nem uma PEC é possível, porque isso é a forma de composição da União. Então, você não pode, por uma decisão que você não concorde, ir lá e propor um impeachment do ministro do STF. A instituição mais importante da nação é a sua Constituição. Ela é superior a qualquer tipo de pensamento e ela não pode... Não, agora é a vez de falar, eu ouvi. A decisão do ministro... Foi anticonstitucional. A decisão do ministro, ela parte da lei e da convicção. Não. Aliás... Não concorda, recorra. Aliás, não concorda, recorra. Agora, cada opinião que você não tem... Não, mas não está sendo possível falar. Eu passar para Michel. Quando uma pessoa vai corrigir o outro, ela deveria até mesmo se informar melhor. O artigo 51 da Constituição... sobre os parlamentares, diz o seguinte: deputados e senadores, no exercício de suas funções parlamentares ou em razão delas, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar do procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 51 da Constituição Brasileira. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado, Júnior. Rafael, Ronaldo, Romário, Pelé, Neymar, esses caras perderam espaço na opinião do público, do brasileiro, pro STF. Você vê que bom, né? Que a população está discutindo agora, a vida e não somente o futebol. Muito bem, o Júnior ficou mais ou menos para separar as brigas aqui, falou um pouco menos, mas opiniões sempre precisas. Hoje eu estou de bombeiro. Muito obrigado, tá de bombeiro. Jean, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Um grande abraço a todos. Clóvis, obrigado.
Obrigado, Rafael, Júnior, Jean, ouvintes e telespectadores aí da TV Brasil Central. Um prazer participar com vocês aqui. Martiniano Cavalcante, tá com um suquinho de maracujá ali, tá mais tranquilo agora. Muito obrigado, viu, meu amigo Martiniano? Rafael, eu sempre lhe digo que eu sou tranquilo. Agora, não piso no meu calo, porque é necessário reagir. Mas um abraço a todos vocês, foi um prazer imenso. Estamos prontos para a próxima. Esperamos vocês aqui conosco. Ajudem a divulgar, participem e levem adiante o necessário estímulo ao debate, porque o debate é que pode construir, de fato, e consolidar a democracia. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito bem, Martiniano Cavalcante. E só para dizer aqui que a gente está monitorando as redes sociais, né, as participações, e hoje a gente está conseguindo aqui um recorde de audiência. Isso é muito bom, a gente agradece o esforço de todos os jornalistas aqui da Agência Brasil Central, da televisão, da rádio, esse trabalho inédito de quebrar um muro que existia aqui, né? A gente não esconde de ninguém. Parecia que a rádio estava na Suíça e a televisão no Japão. Então isso é muito importante. É uma empresa de comunicação a serviço do povo goiano e o nosso objetivo, como diz o Reginaldo Júnior, é devolvê-la literalmente aos goianos, ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte. A Michele, eu acho que ela tem mais participações de telespectador, mas não devolve para mim, Michele. Um abraço pro Leandro do Jardim Goiás, acabou de mandar uma para mim também. Ele conhece você e me conhece, acabou de mandar um abraço aqui. Um abraço, Leandro. Obrigado pela audiência, hein? Maravilha, Michele, eu devolvo para você. Se você quiser fazer uma rodada rápida aí com o telespectador, já encerrar ou chamar a matéria, fica à vontade, Michele, é com você. Tá certo, Rafael. Bom, eu vou falar de algumas participações antes da gente encerrar. Teve a participação do Mauro Pinheiro, ele disse o seguinte: que loucura, virou o jornal da TBC, tô adorando, obrigado pela sua participação. Teve também a participação da Célia Pereira, falando o seguinte: o senhor Jean, o senhor realmente acredita que Bolsonaro e filhos são honestos? Fica aí, quem sabe no próximo programa a gente repete, Célia. Você manda e a gente faz para o Jean, porque o nosso tempinho já está meio estourado. Tem a participação também do Daniel, que ele disse o seguinte sobre a discussão do estúdio de rádio: discordo do comentarista porque o STF está barrando a escalada do autoritarismo. E agora, para encerrar, também teve Vanderlei mandando um abraço a todos. Obrigada pela participação de todos vocês. Vocês é que fazem esse jornal acontecer.